Olá, eu estou gravando esse vídeo aqui para os meus amigos. Esse vídeo não é um vídeo público no YouTube, ele não está listado, só vai ver quem tem esse link, mas eu também encorajo que você encaminhe para o máximo de pessoas possíveis. As razões pela qual eu não deixei esse vídeo listado de forma pública, vocês vão entender logo mais aqui no decorrer do vídeo. Nós estamos vivendo um período muito difícil na nação, muito difícil, um período desafiador. E nós chegamos num ponto de inflexão. Nós estamos sofrendo censura nas redes sociais, nos jornais, na televisão, na mídia impressa há mais de 4 anos. E nós não podemos ser paralisados pelo medo. E nós estamos sendo paralisados pelo medo. Você deve dizer, Bruno Rafael, mas você tem um ímpeto político, você tem sua vida assim, nós não temos medo, mas eu tenho medo. Eu também tenho minhas preocupações. Eu estou gravando esse vídeo dentro do meu escritório, da minha empresa, da minha família. Eu tenho medo de ser preso pelo que falo, pelo que penso, mas nós não podemos ser paralisados pelo medo. E eu quero fazer uma reflexão com você, um contexto rápido do que nós estamos vivendo. Nós chegamos num ponto que a coisa é muito além de Bolsonaro e o STF. Chegou num ponto a tirania no Brasil que nós estamos à beira de sermos sancionados. E eu não estou falando das tarifas de 50% que o Donald Trump já programou de impor ao Brasil a partir do dia 1º de agosto. Eu estou falando que na mesma carta que ele escreveu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda página ele diz: estou encaminhando o Brasil para a investigação da seção 301. E o que é isso? Inclusive eu fui olhar na internet, o Brasil já está em investigação da seção 301. O presidente americano tem alguns dispositivos americanos como a IEPA e a OFCA, que depois de passar por investigação e for comprovado que o país tem abuso de direitos humanos, que tem abusos à liberdade de imprensa, aos valores americanos e a valores que impactam a economia americana, eles têm o poder, eles se resguardam o direito de sancionar esse país. O problema é que se nós formos sancionados, e preste atenção, eu não estou falando de tributação, eu estou falando de sanção. E eu estou preocupado com sanções? Sim. Por quê? Porque eu não vejo inteligência para negociar pela parte do governo federal brasileiro. Eles estão esticando a corda, e isso é intencional na minha interpretação. E aqui eu vou explanar alguns pontos. O Brasil, nós tivemos uma fragata alguns meses atrás do Irã aqui. Há forte acusação na comunidade internacional de fornecimento de urânio enriquecido brasileiro para o Irã. Aqueles que nos acusam dizem ter evidências para isso. Há um forte antissemitismo e um movimento anti-Israel por parte do atual governo federal. Nós resolvemos desafiar o dólar, a moeda corrente do mundo e a moeda corrente dos Estados Unidos. Nós demos suporte, comprando e financiando a guerra da Rússia com a Ucrânia, comprando petróleo russo, desafiando a OTAN, e a OTAN nesse exato momento está em guerra fria com a Rússia. Nós temos inúmeros atos da nossa atual administração que nos colocam numa posição muito difícil e que em nada trazem lucro ou benefício ao Brasil de longo prazo. Só nos colocam o Brasil no eixo. Então, e o eixo que eu estou falando aqui, estou parafraseando a Segunda Guerra Mundial. Nós temos um eixo hoje no mundo que está se compondo entre China, Rússia, Irã e agora o Brasil querendo entrar nesse círculo. Eu quero que você reflita comigo o que isso é benéfico ao Brasil? Nada. E nós estamos a um ponto de sermos sancionados. Nós precisamos sim da lei da anistia para anistiar todas aquelas pessoas que cometeram erros sim, cometeram crimes, mas cuja instância deles não é o Supremo Tribunal Federal. O devido processo legal no Brasil precisa ser respeitado. Das pessoas, na nossa Constituição, há a garantia de ampla defesa. Não há ampla defesa quando a única instância que a pessoa tem a recorrer ao STF. Nós estamos vivendo uma tirania, cerceamento de liberdade de expressão, cerceamento dos direitos fundamentais garantidos na Constituição de 1988. O artigo 5º da Constituição nos dá o direito à liberdade de expressão. E agora eu quero dizer para você o seguinte: Bruno, mas você não tem medo? Eu tenho minhas preocupações. Eu tenho medo de perder esse escritório, eu sou casado, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho medo de perder minha casa, eu tenho medo de ser preso, mas o medo que eu tenho no meu coração não pode ser maior do que as convicções da qual nós somos possuidores. Nós não podemos chegar para a próxima geração
quando meu neto me perguntar e dizer, papai, como foi que nós perdemos o Brasil? E eu disser, não, tinha um homem chamado Moraes e nós tínhamos medo dele. Nós não podemos chegar nesse nível de termos medo de uma pessoa, sermos paralisados de uma nação inteira. O medo é paralisante. Nós não podemos dizer, quando a nossa vida passar, todos os nossos atos de justiça, injustiça e omissões serão tratados diante de Deus. Vocês sabem que eu sou evangélico, essa é a minha profissão de fé, e eu creio no que eu estou falando. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer, eu não fiz nada porque eu tinha medo do Alexandre de Moraes. Como eu vou ser medido diante de Deus? Como eu vou ser medido diante dos meus descendentes? Então, hoje nós estamos num ponto de inflexão. E não podemos manter os protestos só no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Centrão e todos os outros deputados federais do Brasil, aliados do governo e de oposição e do Centrão, ficam plenamente confortáveis. Não são nas suas bases eleitorais. Eu estou gravando esse vídeo porque eu acabei de ver, aqui na cidade de Manaus, uma pessoa que se diz líder das manifestações que teve no passado, dizendo, não vá às ruas, os deputados federais têm que fazer os trabalhos deles. Não foi dessa forma que nós tiramos o PT do poder. Nós fomos às ruas, protestamos, manifestamos a nossa opinião, fomos presentes e não fomos omissos. E nós tivemos 6 anos de paz. 2 anos com Michel Temer e 4 anos com o ex-presidente Bolsonaro. E agora, nós estamos num momento em que a tirania chegou num ponto inadmissível. Nós precisamos reagir. Não podemos mais ficar guardados dentro da nossa casa. Eu não estou convocando manifestação. Os deputados federais convocaram uma manifestação aí dia 3 no Brasil inteiro. Eu não sei onde vai ser na minha cidade aqui em Manaus, mas eu vou estar. E eu não sei onde vai ser na sua cidade aí, você que é meu colega de outro estado, meu amigo, mas esteja presente. Valha-se do seu direito do artigo 5º da Constituição. Outra coisa que eu quero dizer a você, e pense bem, não ponha no seu coração, eu posso sair do Brasil e morar nos Estados Unidos, eu tenho visto americano. Eu também tenho. Eu posso morar na Colômbia e no Paraguai. Eu não estou dizendo, e preste muita atenção aqui, que você não deve se defender. E nem tomar as medidas que precisam ser tomadas agora, a seu nível de pessoa física, pessoa jurídica e tudo que você possui. Pelo contrário, eu estou dizendo, defenda-se. Faça tudo o que for necessário e tudo que estiver ao seu alcance para se proteger. Porém, tenha muito cuidado. Não haja como se não tem mais jeito e entregar o Brasil na mão deles. Nesse momento, eu peço que você se revista da coragem. Que do céu venha luz no seu coração e que você tenha uma mudança de entendimento. Nós não podemos permitir o Brasil ser sancionado. Se nós formos sancionados, nós vamos ser excluídos do SWIFT. Não poderemos transacionar de forma normal no comércio internacional. As empresas americanas não poderão mais operar. Só aqui no Polo Industrial de Manaus, onde é a minha cidade, indústrias americanas. Midea, que fabrica ar-condicionado, Coca-Cola, Whirlpool, que é Brastemp, inúmeras empresas americanas. Você consegue ficar sem o Android, sem o Apple, sem o sistema operacional da Microsoft? Não, eu vou usar Linux. Ok, a Canonical, que produz o Ubuntu e que eu uso aqui na empresa, também tem sede nos Estados Unidos. Você consegue suportar esse nível de sanção? É lançar o Brasil no obscurantismo. Não é mais uma questão apenas de pelo Bolsonaro, que inclusive eu acho que ele está sendo muito injustiçado. O devido processo legal não foi respeitado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi julgado, foi julgado no Foro de Curitiba. Depois condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Depois condenado no STJ. Houve capacidade de ampla defesa. Não foi dado isso ao presidente Bolsonaro. E não é foro do Supremo Tribunal Federal julgar pessoas que não têm foro privilegiado. Esse é o momento em que nós precisamos nos revestir da coragem. Nos revertir. Se você é cristão, ore, leia as escrituras, leia os salmos, mas esteja lá, não seja omisso. A minha palavra para você é, defenda-se. Faça de tudo que você pode fazer na pessoa física e na pessoa jurídica, mas esteja lá nas manifestações. Você, sua esposa, seu filho. Nós não somos barnerneiros, nós não somos a esquerda. O Brasil teve dezenas de manifestações pedindo impeachment do presidente Dilma Rousseff e nós nunca tivemos um vidro quebrado. 8 de janeiro, eu desconfio profundamente que aquelas pessoas não são de direita. Então, minha palavra é, revista-se da coragem. Não tenha medo. Agora os deputados federais precisam sair da zona de conforto. Eles estão muito confortáveis, tanto de oposição, quanto de situação, quanto de centro. Esse é um problema do Brasil.
não é da esquerda nem da direita. Censura é um problema do Brasil. Humilhação pública é um problema do Brasil. Essa realidade no Brasil precisa mudar. Que Deus nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê estratégia e que nós consigamos tirar o Brasil desse cenário. O Brasil não será uma ditadura e não será uma tirania. Conto com você, que você passe esse vídeo, você grave o seu vídeo e mande para os seus amigos. Nós não podemos agora ficar congelados com medo do que o STF pode fazer conosco. Esse é um momento em que nós precisamos apoiar a nação. Nós somos brasileiros e não entregaremos o nosso país a ditaduras internacionais. Não seremos parceiros de ditaduras como China, como Rússia, como Irã. Nós podemos até ter atividades comerciais com eles, mas nós não estaremos aliados a eles com fatores de guerra internacional, guerra híbrida, guerra fria. Nós temos os nossos próprios interesses e os nossos próprios interesses não comungam com o interesse de ditaduras e tiranias. O Brasil tem que ficar do lado do mundo livre. O Brasil tem que ficar do lado da democracia liberal, que esse é o nosso lugar, não do lado de tirania. Muito obrigado.